Olá, olá, estudante! Olá, professor presencial, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na última aula, trabalhamos ali, fiz a correção das multiplicações, aquela quantidade de multiplicações. Comecei ali a ideia de divisão, passei duas divisões para vocês fazerem. Vou fazer essas divisões, vamos começar aí a trabalhar com o MMC, relembrar, né, o MMC, para trabalhar com as frações, para até que, enfim, trabalhar com a soma, subtração, multiplicação e divisão de fração. Na soma e subtração, eu preciso saber MMC para deixar os denominadores iguais. Então, na hora que formos trabalhar com fração, precisaremos trabalhar com o MMC. Belezinha? Então, bora para a correção. Havia deixado duas atividadezinhas, olha só que beleza. Havia deixado duas atividadezinhas, vou fazer a correção dessas duas. Bom, para fazer a divisão, tem que pensar aqui no seguinte. Vou separar aqui o 43. Qual é o número que multiplicado por 12 dá 43 ou perto do número 43? Bom, esse número seria o número 3. Olha só, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 1 dá 3. Subtrai. Bom, 43 menos 36. Bom, dá para fazer até no dedinho, né? Do 36 para chegar no 43 são 7 unidades. Olha só que beleza. Lembrando que para fazer a divisão, você pode descer somente um algarismo de cada vez. E toda vez que você desce esse algarismo, você precisa fazer a divisão. Qual é o número que multiplicado por 12 dá 72 ou perto do 72. Esse número é o número 6, ó. 6 vezes 2 dá 12. Beleza, sobe o número 1. 6 vezes 1 dá 6, com o que subiu dá 7. Rapaz, mas ficou, foi bom. Resta é quanto? 0. Isso significa o quê? Significa que o número 432 é divisível pelo número 12. Tranquilo? 432 é divisível pelo número 12. Agora vamos fazer a divisão do 1,032 pelo 0,08. Belezinha? 1,032 dividido pelo 0,08. Era esse número mesmo? Deixa eu confirmar aqui. Era esse número mesmo. Era isso mesmo, tá certíssimo. Só para não dar problema, né? Porque vai que era outro número ali. Pessoal, para fazer esse tipo de divisão, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos igualar a quantidade de casas à direita da vírgula. Bom, para igualar a quantidade de casas à direita da vírgula, aqui eu tenho 3 casas. Significa que aqui eu também preciso de 3 casas. Então, quer dizer que aqui, ó, vou acrescentar um 0. Ou seja, a divisão que eu tenho que fazer aqui é do número 1032 dividido pelo número 80. Olha só que beleza. Vamos fazer a divisão? Bom, qual é o número que multiplicado por 80 dá 103 ou perto de 103? Esse número é o número 1. Então, 1 vezes 80 dá 80. Vou fazer o quê? A subtração. Bom, 3 menos 0 dá 3. E 10 menos 8 dá 2, ó, 23. Bom, toda vez que eu desço um número e eu só posso descer um de cada vez, eu sou obrigado a fazer a divisão. Qual é o número que multiplicado por 80 dá 232 ou perto de 232? Se fosse o 3, dava 240, ou seja, está passando. Então, tem que ser o número 2. 2 vezes 80 dá 160. Olha só que beleza. Subtrai. Então, aqui deu 2. 23 menos 16. Olha só, 23 menos 16. Bom, 23 menos 16 daqui dá 7. Beleza. E aí, percebam que 72 é menor do que o 80. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 0 e vírgula. Qual é o número que multiplicado por 80 dá 720 ou perto de 720? Esse número é o número 9. Ó, 9 vezes 0 dá 0 e 9 vezes 8 dá 72. Sobra resta o quê? 0. Então, aqui de fato, ó, 12,9. Então, fazer a divisão aí, sejam esses números inteiros ou números decimais, não tem nada de misterioso. Você só precisa tomar um cuidado na hora do processo da divisão para não encontrar nenhum problema. Belezinha? Bom, vamos discutir aqui um pouquinho de MMC, discutir a ideia de números primos, de divisão... falhou, né?
discutir a ideia de MMC, de fatoração na decomposição de números primos, que era o que eu queria mencionar, e falar sobre os números primos e fazer aí alguns cálculos, alguns exemplos para que vocês possam entender isso aqui de maneira bem tranquila. Então vamos começar com os números primos. Quais são ou o que são números primos? Bom, números primos, vamos escrever aqui, ó, números. Então, números primos. Bom, números primos são números que possuem apenas dois divisores naturais. Então, são números que possuem apenas, apenas dois divisores naturais. Quando eu digo naturais, gente, é do 0 para frente, tá? E tem que ser número inteiro. Então, naturais. E aí tem que lembrar o seguinte, são apenas o quê? 2, tá? E quais são esses dois? É o 1 e ele mesmo, tá? Então, os divisores são o 1 e o próprio número n. Tá? Vamos colocar aqui, ó, o 1 e o número n. Ou é 1 e ele próprio, tá? Aí, quem são esses números primos? Bom, os números primos começam ali no número 2. Então, 2 é primo. Então, 2 é o único par primo que existe. Próximo número primo é 3, porque 3 é divisível somente por 3 e por 1. O próximo número primo, 5. O próximo número primo, 7. Aí, o 11, o 13, o 17 e assim por diante. Ah, Mário, por que o número 12 não é primo? Gente, o 12 ele tem como divisor o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12, tá vendo? Ele possui mais de 2 divisores. Ah, então se o 12, por exemplo, ele não é primo, ele é composto. E todo número que não é primo, ele é escrito como o produto de números primos, tá? É o que nós fazemos a decomposição ou a fatoração de um número em seus fatores primos. Então, a decomposição em fatores primos. Mas como assim decomposição em fatores primos, Mário? Vamos pegar aqui, ó, o primeiro exemplo. Vamos pegar o número 12. Bom, o 12 ele é escrito como a multiplicação de certos números primos. Que números seriam esses? Vamos fazer aqui bem devagarzinho. Bom, o 12, ele é divisível por 2? Ó, temos o número primo ali, 2. Sim. Então, vou colocar aqui o 2, ó. E aí eu faço a divisão, ó. Daqui para cá, nós sempre temos que fazer o quê? A divisão. Tenham isso em mente. 12 dividido por 2. Bom, 12 dividido por 2 dá 6. Aí o 6, ele é novamente divisível por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E o 3 não é divisível por 2, ele é divisível por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Quando chegou em 1, nós vamos parar. Então, eu chego à conclusão de que o número 12, ele é a multiplicação do 2, vezes o 2, vezes o 2. Opa, vezes o 3, perdão. Porque vezes 2, 2, 2 dá 8, né? Então, a multiplicação do 2 pelo 2 pelo 3. Beleza. Então, esse daí é o número 12. Ah, vamos fazer outro exemplo? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o número bonitinho, o 30. Bom, o 30, ele é divisível por 2. 30 dividido por 2, ó, lembra que daqui para cá eu sempre vou fazer uma divisão. 30 dividido por 2 dá 15. Bom, 15 é divisível por 2? Não, 15 não é divisível por 2, 15 é divisível por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Bom, e o 5 é divisível somente pelo 5, que dá 1. Beleza. Cheguei à conclusão de que o 30, ele é 2 vezes o 3 vezes o 5. Esse daí é o 30. Vamos fazer mais um só para reforçar, para ver se você entendeu. Entendeu não, né? Isso daí você já sabe, para ver se você se lembra. Vamos pegar o número, por exemplo, o número 40. Vou pegar o número 40 e fazer a decomposição dele por 2. Vai dar 20. Lembrando que daqui, ó, nós vamos sempre fazer a
divisão. 40 dividido por 2 dá 20. 20 é divisível por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. E o 5 é divisível somente pelo 5. 5 por 5 dá 1. Então, eu chego à conclusão de que o 40, ele é o 2, que multiplica o 2, que multiplica o 2, que multiplica o 5. Então, fizemos a fatoração, a decomposição do número em seus fatores primos. Tá, mas para que serve isso? Isso serve para você encontrar o mínimo múltiplo comum. Tá? Mínimo é o menor, múltiplo é o número que é multiplicado por algum número natural. Aqui vamos considerar os números naturais, né? Multiplicado por algum número natural. E comum, ele tem que ser o mesmo para 2 ou mais valores. Tá, e como é que eu faço esse mínimo múltiplo comum? Bom, esse mínimo múltiplo comum eu faço ele através da fatoração simultânea de 2 ou mais números. Confuso, né? Vamos escrever para ver como é que fica? Eu acredito que vocês vão se lembrar disso, vão conseguir fazer com muita tranquilidade. Bora lá? Então, eu quero fazer o MMC. Então, bora lá. Então, eu quero fazer o mínimo. Então, mínimo múltiplo comum. Então, mínimo múltiplo comum, que nós chamamos de MMC. Tá, já vamos fazer com um exemplo aqui para já entender esse processo. Então, o MMC, então vamos calcular o MMC de 12 e 18. Tá. MMC de 12 e 18. Então, eu quero saber qual é o número, o menor número, que é o múltiplo comum do 12 e do 18 ao mesmo tempo. Eu preciso fazer a fatoração simultânea. Como assim, Mário? Vou colocar o 12, vou colocar o 18 aqui, ó. Vou colocar uma barrinha. Agora vamos lá. Qual é o número que divide o 12 ou o 18, ou os dois ao mesmo tempo, né? Que seja primo. Eu sempre começo pensando no menor. O menor número que eu tenho é o 2, primo. O 12 ou o 18 é divisível por 2? Sim, os dois são. Uai, tem problema? Não. Desde que divida pelo menos um deles está ok. Bom, 12 dividido por 2 dá 6. Olha que beleza. E 18 dividido por 2 dá 9. Pronto, ó. Tá, algum desses números agora, 6 ou 9, é divisível por 2? É. O 6. 6 dividido por 2 dá 3. E o 9? Não, 9 não é. Então, repete. Algum desses números é divisível por 2? Não. Tá aí por 3? Sim. Então, vou colocar aqui, ó, 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Bom, 1 ali já deu 1, ok, eu paro. Agora eu vou olhar aqui, ó, o 3. 3 só é divisível por 3, que dá 1. Beleza, parei. Agora, quem é o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum é o produto desses números, ou seja, 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12, 12 vezes 3 dá 36. Então, o que nós temos? Nós temos que o MC de 12 e 18 é exatamente o 36. Isso significa o seguinte, que o 36 é o menor número, diferente do zero, tá, gente? Aqui estamos considerando os múltiplos diferentes de zero. É o menor número que é múltiplo do 12 e do 18 ao mesmo tempo. Existem outros múltiplos? Existem. O 72. O 72 é divisível por 12 e divisível por 18. Ou seja, ele é um múltiplo comum, mas ele não é o menor, tá? Então, o 72, o 36 mais 36 mais 36 dá 108, né? Então, 108. Aí, o 144. Então, são todos números que são múltiplos do 12 e do 18. Mas o menor número que é múltiplo do 12 e do 18 ao mesmo tempo, esse número seria o número 36. Vamos fazer mais um exemplo? Olha só. Eu quero encontrar o MC de 10, de 12 e de 15.
Nossa, Mário, 3 valores? 3 valores, não tem problema. O que nós vamos fazer? Nós vamos escrever os 3 valores do mesmo modelinho que nós fizemos aqui. Vamos fazer a fatoração simultânea. Aqui é o 10, aqui é o 12, aqui é o 15. Beleza. Bom, algum desses números é divisível por 2? É. Então, o 10 é divisível por 2, dá quanto? Dá 5. O 12 é divisível por 2, dá quanto? Dá 6. E o 15 não é. Eu vou repetir. Vejo que eu encontrei. Algum desses números ainda é divisível por 2? Sim, o 6. Então, vamos colocar aqui, ó. 5 não é divisível, repete. 6 dividido por 2 dá 3. 15 dividido por 2 não posso, então vou deixar aqui o 15. Bom, algum desses números ainda é divisível por 2? Não. Tá, por 3, sim. Então vamos lá, o por 3 é. O 5 não é divisível por 3, vou conservar. O 3 dividido por 3 dá 1, beleza, então ali já tá ok, ó. Então aqui a gente já para, tá? Aqui até vamos ir destacando para a gente perceber que quando chegou no 1, aquela coluninha já está ok. Bom, 15 também é divisível por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Percebam agora que os dois números são divisíveis por 5. Então, 5 por 5 dá 1, ok? E 5 dividido por 5, 1, ok também. Bom, e agora o que eu faço? Eu vou multiplicar. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Ou seja, o MC de 10, 12 e 15 é igual ao 60. Ou seja, o 60 é o menor número que é múltiplo comum ao mesmo tempo do 10, 12 e 15. Desde que esse número seja diferente de zero, tá, gente? É o menor múltiplo diferente de zero. De 10, 12 e 15 ao mesmo tempo. Existem outros? Existe. O 120, o 180, o 240 são múltiplos comuns, mas o menor múltiplo comum entre o 10, o 12 e o 15 é o 60. Tranquilo? Bom, mas não tem como aprender matemática só olhando, né, pessoal? Matemática a gente aprende fazendo. Aí eu vou colocar aqui uma atividadezinha para vocês desenvolverem. Para não sofrer. Então, olha só, calcule. Então, calcule o MMC. Então, item A. Vamos colocar aqui, ó, o 2, o 3, o 5 e o 6. Na letra B, vamos colocar o 10, o 15 e o 20. Na letra C, vamos colocar o 12, o 15 e o 20. Na letra D, para finalizar aqui, ó, para vocês calcularem, vamos colocar o 14, o 18 e vamos colocar aqui, ó, e o 25. Só para vocês praticarem, tá? Para ficar aí alguns números um pouco extensos, para vocês trabalharem ainda mais a multiplicação, tá? Não esquecerem esse processo. Então, calcular o MMC. Isso aqui vai ser importante principalmente na hora de trabalhar com as frações, tá, pessoal? Na hora de trabalhar com as frações, vocês precisam saber encontrar o MMC. Belezinha? Vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, onde farei a correção dessas atividades e vamos começar com as frações. Tchau, tchau, pessoal.